Aí, começou. Bora nós? Tem coragem? Sejam muito bem-vindos, família! Que prazer ter vocês aqui. Que honra compartilhar esse momento com vocês. Eu estou aqui hoje para compartilhar uma palavra muito forte que Deus tocou no meu coração. Hoje, quando eu acordei para fazer o meu estudo bíblico, eu parei para conversar com um amigo e eu percebi que esse amigo estava passando por uma certa dificuldade. Ele comentou comigo, falou que estava passando por um certo desânimo, não encontrava muito sentido naquilo que ele fazia. Ele passava horas rolando o feed do celular, olhando o YouTube, Instagram, procurando alguma fonte de inspiração. E eu vi nele uma coisa que acontece muito comigo, ou que acontecia muito comigo, né? Hoje, percebendo como esses gatilhos são potencialmente ofensivos, eu aprendi a mapear eles, identificar eles e cortar o mal pela raiz, né? Para poder desfrutar de uma paz que excede o entendimento, porque quando a gente fica muito refém da tecnologia, a gente é bombardeado de informações e isso acaba prejudicando um pouco a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente vive. Hoje a gente vive num mundo onde todas as notificações estão acontecendo simultaneamente. Então, às vezes, você recebe uma notificação de e-mail, às vezes, uma notificação de WhatsApp, uma notificação de Instagram. São diferentes fontes de distração. E alguns estudos apontam que cada vez que a gente se distrai, a gente demora 23 minutos para poder voltar ao foco daquilo que a gente estava fazendo, né? Então, hoje a gente vive numa geração onde o excesso de informações ele está destruindo um pouco a maneira como a gente pensa, como a gente reflete sobre a vida, até na maneira como a gente vive de fato, né? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque antes de entender o real significado da palavra de Deus, ou entender o real significado de Deus na minha vida, da existência de Deus, que para muitos é questionável e está tudo bem, porque durante muito tempo eu também me questionei sobre a existência de Deus, me questionei se Deus existia mesmo, porque a gente vive num mundo tão acelerado, tão caótico, que às vezes a gente se pergunta como é que Deus chegou nesse ponto, ou como ele deixou chegar nesse ponto, né? E a gente muitas vezes não consegue entender o que está acontecendo, né? Porque por que a gente vive tão para baixo? Por que muitas vezes as pessoas estão tão desanimadas? E a palavra de Deus, ela fala muito sobre isso, né? Ela fala que o distanciamento da palavra de Deus promoveria um esfriamento do amor na vida das pessoas, né? E não sei se vocês acompanham ou se têm acompanhado as notícias, cada vez mais a gente vê notícia de tragédia, de calamidade, a gente vê pessoas se matando por causa de interesses próprios, interesses pessoais, e a gente vê pessoas que muitas vezes no meio desse cenário caótico não tem nem vontade de existir, sabe? E é muito difícil trabalhar quando a gente não está motivado, né? É muito difícil produzir alguma coisa quando a gente não está engajado naquilo que a gente está fazendo, ou a gente não está com interesse, ou não tem energia suficiente para aquilo acontecer, né? E eu estou contando isso para vocês porque esse amigo é um amigo que eu estimo muito e é um parceiro de negócios muito, muito forte. É um cara muito inteligente, é um cara muito brabo que entende. Ele tem um nível de abstração das coisas muito bacana. Inclusive, ele estudou a Bíblia, ele estuda a Bíblia da maneira dele, né? E, e pela forma como ele estuda, pelos entendimentos que ele tem acerca daquilo que ele busca, muitas vezes ele busca a palavra por meio de interpretações de pessoas, de livros, e muitas vezes ele não está buscando a palavra diretamente na fonte, né? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque mais do que nunca, né, na minha profissão, na minha área de atuação, com desenvolvimento pessoal, eu tenho percebido que mais pessoas têm perdido o foco daquilo que realmente importa. As pessoas estão trabalhando muito para não ter resultado nenhum, porque no fim estão fazendo um monte de tarefas que não estão de acordo com o objetivo que elas traçaram ou desejaram para a vida delas. Muitas vezes estão ocupadas em tarefas que tomam muito tempo
mas que não tem resultado efetivo nenhum. E saber disso é, é triste, de uma certa forma, porque a gente vive um mundo onde a gente está vivendo o ápice da tecnologia. A gente está vivendo o ápice das ferramentas possíveis para auxiliar a gente no processo de produção, né? E como que a gente vive num ambiente ou convive num ambiente com tantas pessoas que não estão conseguindo produzir? O que que acontece com essas pessoas, né? O que que impede elas de produzir, de fazer? Não sei se você já se sentiu assim também, mas de acordar num dia e sentir aquela falta de ânimo, sabe? Tipo, ah, putz, mais um dia que eu vou ter que acordar, que eu vou ter que fazer as coisas, mais uma segunda-feira, né? Porque a gente aprendeu na corrida dos ratos a viver de segunda a sexta trabalhando e de sexta a sábado, né, ou domingo curtindo e se divertindo, né? Que de certa forma é uma cultura mundana que as pessoas aprenderam a viver um looping de altos e baixos, né? Onde o alto começa na sexta-feira quando a semana acaba, e o trabalho está acabando e vai ter o baixo lá no dia que vai começar a trabalhar de novo, né? Percebe que do jeito que a gente vive hoje, o mundo como a gente vive, levou o nosso trabalho a uma forma totalmente depreciada de energia, porque a gente canaliza energia naquilo que a gente tem prazer e que a gente tem ânimo na vida, né? E isso se dá porque muitas vezes a gente está buscando prazeres momentâneos. Muitas vezes a gente está buscando satisfações passageiras que não sustentam o nosso ânimo ou a nossa energia durante muito tempo, né? São coisas que não fazem tanto sentido assim. E a gente acaba percebendo isso ao longo do tempo e a gente percebe que está se sabotando. E é por isso que a gente vai perdendo a intensidade conforme o tempo vai passando, né? Porque toda vez que a gente começa uma mudança, a gente começa a mudança empolgado e quando a gente não vê o resultado imediato, a gente começa a desanimar e acha que aquela mudança não está tendo resultado, né? Cara, é muito engraçado poder falar sobre isso com vocês aqui agora, porque a ideia de ter criado esse canal é justamente para a gente criar um canal de comunicação, para que vocês possam entrar na minha casa, entrar no meu escritório aqui comigo, compartilhar esse ambiente de desenvolvimento, que para mim é o meu templo de adoração, e vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, né? Por que que é o meu templo de adoração, né? A palavra de Deus, ela fala assim: quando entrares no teu quarto em segredo, feche a tua porta e teu pai que está em segredo responderá a tua oração. Durante muito tempo eu não tive coragem de gravar, não tive coragem de falar, eu tinha vergonha das coisas que eu tinha feito, porque quem me conhece sabe, né? Eu não preciso explicar muito. Eu vivi durante muito tempo um estilo de vida que não fazia muito sentido, por isso que eu falo para vocês que eu me identifico muito com isso também. Porque eu buscava prazeres momentâneos em situações e esses momentos acabavam e vinha aquele vazio, né? Que a gente sempre sente. E esse vazio que a gente sente, cara, às vezes, essa falta de energia, sem que a gente perceba, porque o mundo não ensina isso pra gente, cara. Mas é a ausência de Deus, sabe? Muitas vezes quando a gente está desanimado, quando a gente está para baixo, é que a gente esqueceu o objetivo original da gente ter vindo na Terra, né? Como eu falei com esse meu amigo hoje, eu falei, cara, não desanima não, é normal que a gente esteja passando por dificuldades aqui na Terra. A palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, porque a gente não faz parte desse mundo, né? A gente foi escolhido para fazer a vontade de Deus. A gente foi escolhido para ver as coisas boas, fazer as coisas boas, operar coisas boas. E toda vez que a gente faz o contrário disso, a gente se sente envergonhado, né? Que era assim que eu me sentia durante muito tempo da minha vida. Para quem me conhece e sabe que eu já estudo desenvolvimento pessoal já tem uns anos, desde 18, 19 anos que eu já estudo isso. Hoje estou com 33, então já tem uns 14 anos aí, 14, 15 anos que eu estudo por necessidade. Desenvolvimento pessoal não foi uma coisa que eu escolhi, eu caí de paraquedas, porque minha família sempre empreendeu, sempre teve empreendedores na minha família.
Então, eu, como sempre vivi nesse ambiente, eu vi que para poder prosperar como empreendedor, eu tinha que estudar habilidades de desenvolvimento pessoal, desenvolver habilidades de liderança, estratégia, gestão de recursos, gestão de pessoas. E eu estou contando isso um pouquinho para vocês, porque, como eu falei assim, né? Durante muito tempo eu vivi minha vida de um jeito que eu tinha vergonha de quem eu era, sabe? Eu tinha desânimo também, tinha vontade de não sair da cama. E muitos não sabem, mas teve um momento da minha vida que eu pensei em desistir dela, sabe? Que eu realmente falei, não, cara, eu vou tomar uns bagulho louco aqui, vou morrer de uma vez e acabar com esse sofrimento logo, porque desse jeito eu não quero mais viver. E foi num momento como esse, não recomendo a ninguém que faça esse tipo de coisa, mas foi num momento como esse que Deus apareceu pra mim e me salvou de mim mesmo. É, quando eu achei que eu tinha o controle da minha vida, ele me mostrou que quem tem o controle é ele. E eu tô falando isso pra vocês hoje porque tem um tempo que eu venho estudando a palavra de Deus e que eu venho dedicando horas de estudo para a Bíblia diárias. E isso tem mexido comigo de uma tal forma e tem me transformado de uma tal forma que tem me convidado a fazer coisas que eu nunca tinha feito, nunca tive coragem de fazer. E hoje, quando esse meu amigo passou por essa dificuldade, passou por esse problema e ele conversando comigo, a gente passou umas 2 horas conversando entre áudios e eu mandava um áudio, ele me respondia, e a gente ficou nessa troca de informações. E uma coisa muito legal é que ele também estuda a palavra de Deus e aí eu pude abordar esse tema com ele. E eu falei, olha, sabe o que tu tá passando aí, cara? O Evangelho fala sobre isso. O Evangelho fala sobre isso, isso. Jesus avisou que ia ser assim, falou disso e disso. Ele falou, é verdade. Mas também tem isso, isso, isso. E é assim que é o bonito da conversa, né? Não sei, você está acostumado a ter uma interação, uma conversa? Até coloca nos comentários aí se você costuma conversar com as pessoas ou se isso não é parte da sua rotina. Mas toda vez que a gente vai conversar com alguém, é uma troca, né? Então a gente compartilha um pouquinho do que a gente tem, a pessoa recebe, compartilha um pouquinho do que ela tem, e assim a gente vai trocando informações, né? E durante essa troca de informações, percebendo essa necessidade de trazer à luz de uma ideia boa, né? Porque quando a gente está triste, quando a gente está mal, a única coisa que a gente precisa é de uma ideia boa, cara. Porque já está tudo dando errado. Então a gente precisa de uma forma de enxergar alguma coisa boa nisso tudo. E quando a gente começou a conversar e eu falei para ele, olha, e tem essa parte do evangelho, olha que legal isso aqui. E olha essa promessa. E a gente confrontando as crenças e a gente duelando, porque quando a gente está desanimado e alguém estende a mão, a gente não percebe, mas a gente tem que fazer força para aquela mão poder fazer sentido daquilo que a gente está fazendo, né? Então, se alguém estende a mão para ti, tu tem que pegar naquela mão, agarrar nela e puxar com força. Falar, eu tomo posse disso aqui, vamos junto. E quando eu comecei a conversar sobre isso com ele, falando, não, cara, fica tranquilo, eu estou aqui contigo, sabe? Isso é um processo que tu está vivendo e esse processo vai passar e tu vai vencer isso. Porque Jesus já venceu esse processo. Jesus já venceu essa batalha na cruz. Esse desânimo, tudo isso que tu está passando, ele também passou. Quando foi fazer a vontade de Deus, ele teve um momento onde ele passou por uma dificuldade e ele queria que fosse afastado aquele cálice dele, né? E mas ainda assim ele permaneceu firme naquilo que Deus tinha chamado ele, né? E quando eu compartilhei essa palavra com esse meu amigo, o meu coração, ele queimava de uma tal forma e transcendia em mim uma energia tão poderosa que essa que é a beleza e por isso que a palavra ela é viva, né? Porque quando a gente aprende algo, a gente tem camadas do aprendizado, e isso aí a gente vai falar num outro canal sobre isso, mas existem camadas de aprendizado e se você ler, só ler um conteúdo, você consegue absorver 10% daquele conteúdo que você está lendo. Mas quando você ensina aos outros, você consegue absorver 95% do conteúdo que está sendo passado.
E quando eu comecei a compartilhar com ele, falando para ele, encorajando ele, o Espírito Santo falou: é isso, é isso, é isso, isso é servir a Deus. É isso que é pregar o Evangelho, levar as boas novas da palavra viva de Deus. Porque as pessoas estão doentes, as pessoas estão desanimadas, as pessoas elas estão entregues num mundo que a gente já viu que não está indo para lugar nenhum, é caos e destruição. Mas, quando a gente entende que o Evangelho de Cristo está acima de tudo isso, quando ele fala o reino de Deus está acima de todos esses reinos, a gente passa a ter uma âncora muito mais forte do que o caos que passa ou permeia a nossa volta. Então, quando o Espírito tomou conta, ele falou: é isso, é isso. E eu estava prestes a fazer o meu devocional e ele insistia e falava: não, é esse amigo, foca nele, esse é o devocional de hoje, foca nisso. Eu tive o entendimento de que é assim que a palavra de Deus ela age. Primeiro ela enche o nosso coração, ela toma conta de nós, e quando a gente está cheio dela, naturalmente quem tem sede vai se aproximar para que a gente possa compartilhar aquela bênção que a gente já recebeu. E ao dar aquela bênção de graça para a pessoa, a gente aprende com isso, de uma tal forma que nunca aprendeu de outra. Então, assim, por que eu estou falando isso para vocês, né? E por que eu estou tendo essa conversa hoje com vocês? Porque tem uma coisa que eu tenho feito diariamente, mas eu tenho feito no secreto, que é um culto a Deus, um culto de raciocínio, de estudo do entendimento bíblico. E esse culto é a leitura, mas é uma leitura dinâmica da palavra, onde eu faço anotações, onde eu faço marcações, para que eu possa interagir com a leitura e ter o máximo de aproveitamento daquilo que eu estou lendo. E eu estava fazendo isso sozinho porque a palavra de Deus fala no teu culto de adoração que ele seja em secreto. E quando esse meu amigo, conversando comigo, é, me questionava sobre coisas que eu via a resposta no Evangelho, eu falei, cara, é isso. Eu preciso levar isso de uma forma que fique claro. Porque às vezes, talvez você não tenha essa clareza, ou você não tenha entendido, ou não aprendeu isso em algum lugar, mas se você apenas lê um conteúdo sem se interessar, ou sem discutir com ele, ou sem trocar informações com outras pessoas, a capacidade de absorção que você tem desse conteúdo ela é nula, ela é vazia, ela é zero. Então você pode passar a vida inteira lendo e não absorver absolutamente nada. E não serve para nada isso. Mas quando você troca, quando você divide, faz todo sentido. Então Deus tem falado comigo, inclusive era uma coisa que eu já tinha feito, que era a leitura em voz alta. Então quando eu faço o estudo, eu leio em voz alta, converso com o texto. E isso é uma coisa que eu fazia sozinho. Mas vendo que esse meu amigo passou por essa situação, né, eu senti a vontade de compartilhar esse estudo e de fazer esse estudo uma forma que a gente possa fazer isso junto. É, Hoje, aqui com vocês, eu vou compartilhar o estudo que eu já estou fazendo. Então, vou seguir a sequência do estudo que eu já estou fazendo, porque esse é meu estudo pessoal. Mas a partir de hoje, eu vou começar com vocês um estudo só para nós. Um estudo desde o começo do Evangelho, para que a gente possa ler junto todos os dias um capítulo da Bíblia, para que a gente possa fazer um comentário sobre esse estudo, para que a gente possa grifar textos que são importantes, para que a gente possa compartilhar essa informação e trocar essa experiência, né? Até a tia Edna tinha falado comigo, né? Poxa, seria legal se no teu site tivesse um lugar para a gente poder compartilhar isso, fazer os estudos juntos. E eu sempre falei para ela, né? Calma, tia Edna, Deus já falou para mim que ia chegar um momento que eu ia compartilhar isso com as pessoas e que eu precisava primeiro me fortalecer. Para poder ajudar as pessoas, a gente primeiro tem que estar forte. O que que acontece? Toda vez que uma pessoa estiver se afogando e alguém que não sabe nadar pular para tentar salvar essa pessoa, duas pessoas vão se afogar. Mas
quando uma pessoa está se afogando e a pessoa ela já se salvou e ela está no barco e ela sabe qual é a boia que ela pode jogar para salvar a outra pessoa, então ela joga essa boia e ela consegue trazer a pessoa para o barco. Esse barco que eu falo para vocês é Jesus, sabe? Eu, por mim, não posso fazer nada. Eu sou ser humano, sou imperfeito, sou falho, fiz um monte de cagada na minha vida e sozinho eu me condenei à morte. Mas Deus, através de Jesus, ele veio na terra para que eu tivesse uma nova chance, uma nova vida. E esse é o convite que eu te faço hoje, sabe? Às vezes você pode estar passando por uma situação difícil, você pode estar passando por uma situação desafiadora, pode estar passando por um desânimo momentâneo. Inclusive, comenta aí nos comentários aí, escreve aí, digita aí, sabe? Ô, tô passando por isso aqui mesmo, tá foda. Não queria estar passando por isso e não sei mais o que fazer, não sei para onde ir. E eu sei, cara. Eu sei o que fazer e para onde ir. Vai para Deus. Corre pros colos dele assim, sabe? Foge não, mano. Não precisa se afastar porque você pecou, não. Tá ligado? Cometer erro todo mundo comete. Essa que é a verdade. Jesus, quando for apedrejar aquela mulher, ele falou o quê? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra aí. Começa o rebuliço. Quem nunca fez merda, começa aí a apontar o dedo. E aí todo mundo foi embora, virou as costas e vazou, né, mano? Porque se a gente for apontar os erros de todo mundo, ninguém se salva, né? Por isso que Deus teve que fazer um milagre, cara, para botar o espírito dentro de uma mulher virgem, para vir na terra sem pecado, para poder pagar o preço dos nossos pecados. E me apropriando dessa palavra, que eu venho compartilhar ela contigo hoje. Sabe? Como eu falei, o intuito desse canal é abrir esse espaço aqui, ó, para que a gente possa juntos crescer em direção a Cristo, para que a gente possa se aproximar de Deus, para que a gente possa buscar intimidade com Ele, e para que a gente possa parar de fugir, né, cara? Porque fugir e seguir os nossos caminhos a gente já viu que não vai levar a lugar nenhum, sabe? A gente tem que criar vergonha na cara, aprender dele, porque a palavra de Deus fala, os frutos do Espírito são bondade, benignidade, o amor, temperança, domínio próprio, são só coisas boas. Mas isso vem através de disciplina e foco. Sem isso, a gente não vai conseguir adquirir essas habilidades, esses talentos que são de Deus. Da onde que tu vai tirar a informação se não for da fonte, né? Então hoje o que eu vejo, cara, é que tem muita gente que vai na igreja e não estou julgando porque Deus falou no meu coração também que eu tinha que ir para a igreja, inclusive eu estou indo. No começo contra a minha vontade, porque eu realmente não queria ir, mas Deus falou para mim assim, não, cara, vai. Você precisa entender o que está acontecendo lá, precisa entender as coisas como elas são. Porque na igreja, mano, tem gente lá que reconhece o quanto é imperfeito, o quanto é pecador, o quanto precisa de Deus e reconhece que só Ele pode salvar a gente. E esse é o caminho, sabe? Não que você tenha necessariamente que ir para uma igreja agora, nesse momento. Não necessariamente isso. Mas você precisa reconectar com Deus, cara. Você precisa voltar para Ele, sabe? Fazer uma avaliação pessoal e perceber dentro de você aonde que eu caminhei com as minhas pernas, qual foram os caminhos e as escolhas que eu fiz. E o que eu estou colhendo hoje são frutos daquilo que eu plantei. Mas que a partir de hoje, tu pode plantar coisas novas. E é esse o convite que Deus te faz, sabe? Toda vez que você lê a palavra, medita na palavra, você está plantando no espírito algo que ninguém vai poder colher além de você, sabe? Esse plantio do espírito é uma coisa que é com Deus, é reservada para Ele. Não é o mundo que vai ver esses frutos, é Deus que vai. E aí você vai ter um ânimo maior de viver, porque você vai ver que a sua vida ela está além desse mundo aqui. Ela está além desse espaço-tempo aqui, além dessa câmera, além de mim, além de tudo isso que a gente está vivendo aqui junto. Essa é só uma experiência. A gente está aqui na Terra apenas para se reconectar com Deus, para ter um momento de intimidade com Ele, decidir passar com Ele a eternidade, para que quando a gente chegue no dia da volta dele, a gente esteja aprovado para entrar no reino com Ele.
Então, hoje, como eu falei, né, foi um movimento que mexeu realmente comigo, porque ontem eu já tinha sentido essa presença, essa vontade de gravar, e quando eu estava indo para a igreja, eu falei, vou entregar isso na mão de Deus, eu vou perguntar a Deus, o que que o senhor acha sobre isso? E quando eu estava indo para a igreja, e eu estava em oração no caminho, eu vi um cometa, um foguete, sei lá o que eu vi, cara. Mas era uma estrela rasgando o céu verde. Alguns conseguiram gravar isso, eu não gravei, mas está na minha memória. E eu tenho uma coisa para dizer. Quando eu compartilhei isso com um irmão da igreja, ele falou: É, meu irmão, a palavra de Deus fala que no fim dos tempos, quando as coisas forem reveladas, haveriam sinais nos céus e na terra. E a confirmação disso foi hoje. Foi com esse meu amigo que, conversando comigo, depois dessa conversa maravilhosa que a gente teve, ele me mandou um áudio e falou assim: Cara, depois dessa conversa que a gente teve, eu tô até animado. Eu vou sair para caminhar. Eu vou levantar aqui, ó. E ele, uns minutos depois, mandou um vídeo das pernas dele caminhando. E aquilo mexeu demais comigo porque o texto de hoje fala sobre quem planta, quem rega, mas fala sobre aquele que faz crescer. Então, irmãos, eu estou aqui só para compartilhar uma semente com vocês. Que esse ambiente aqui seja para isso. Um ambiente para que a gente possa compartilhar essa semente. Mas quem faz crescer é Deus. Essa energia que chegou nele lá do outro lado de onde ele estava, com toda a minha concentração e foco e toda a oração que eu estava naquele momento dedicando energia para ele, chegou lá do outro lado e potencializou aquilo que já estava dentro dele. O desejo de viver, o desejo de lutar, porque isso está dentro de nós. E a gente só precisa acender essa chama. Mas uma vez eu vi uma metáfora que dizia assim: quando a gente pega o carvão todo e separa as brasas e deixa todas as brasinhas separadas, esse carvão vai apagar. Mas se a gente pega todas as brasas e junta elas de novo, esse carvão ele vai incendiar e o fogo vai tomar uma proporção que ele não tomaria com cada brasinha separada. Então, quando Deus ministrou no meu coração falando sobre eu ir para a igreja, ele falou sobre isso. Ele falou: você tem que estar lá junto, na lenha, queimando, queimando, fortalecendo o meu espírito na terra. Porque eu preciso queimar aqui. Preciso que outras pessoas tenham acesso a essas bênçãos. Outras pessoas precisam chegar até mim para que eu possa abençoar todas as pessoas. Muita gente fala, mas se Deus existe, por que está acontecendo tanta maldade no mundo? É porque a gente criou esse caos, tá ligado? Infelizmente, a responsabilidade é nossa, irmão. Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. E cada um faz o que quer. Certo? Vendo que o mundo está do jeito que está, eu decidi fazer alguma coisa. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Então hoje, o vídeo ficou um pouquinho mais extenso. Tá passando aqui um vídeo um pouco mais longo, porque eu estou contando o porquê de estar acontecendo tudo isso no canal. Por que que a gente está começando esse movimento. Então, esse movimento é, na verdade, uma multiplicação de talentos espirituais, acredito eu, para que a gente possa na terra fazer a vontade de Deus. E como é que a gente vai fazer isso? Estudando o Evangelho de Jesus. Porque ele é o Verbo, né? A palavra de Deus fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é como eu falo para vocês: se fosse por mim, se fosse pelo meu mérito, eu não estaria aqui gravando. Não, porque eu tenho medo de câmera, eu estava nervoso, eu tive que fazer uma oração, estava chorando aqui antes de gravar. Mas, como eu estou fazendo isso para Deus, não é para mim, isso é uma parada que me dá uma energia além de mim. Então, é o que eu falo para vocês, sabe? Todas as vezes que você se sentir desanimado, tenta colocar a perspectiva de Deus no prisma.
poxa, e se Deus pedisse para eu fazer isso aqui, será que eu já não estaria fazendo e já não estaria fazendo com força e com pressão e com violência? Com violência que eu digo intensidade, não agressividade, né? Porque a gente tem que tomar um certo cuidado com as palavras aqui na internet também, porque, enfim, o objetivo disso é proporcionar para a gente um ambiente de intimidade com Deus. E é isso que a gente veio fazer aqui, né? E sem mais delongas, eu quero ir para a parte que é a parte que a gente vai fazer de fato aqui. E o objetivo do canal é exatamente esse: é a gente ter um momento com Deus e que a gente possa meditar na palavra dele. Romanos 12 diz que a gente tem que renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento com a palavra de Deus. Então, não vou falar para vocês a minha opinião, o que eu penso, eu vou ler a palavra e vou conversar com a leitura, porque essa é a maneira como eu tenho, como uma maneira produtiva de ler, para que eu possa ter uma absorção melhor daquilo que eu estou lendo, né? Então, como eu falei para vocês, se a gente lê passivamente com o passar de olhos, a gente tem uma absorção muito baixa. Mas se a gente vai grifando, vai lendo, vai conversando, a gente tem uma absorção maior. Então, nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro vídeo do canal, eu vou ler com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que é a sequência do estudo que eu já estou fazendo, né? Que é basicamente esse é o meu estudo pessoal e que eu vou continuar fazendo. Hoje eu vou compartilhar com vocês esse capítulo só por via de compartilhar mesmo. Porque Deus falou para mim, hoje faz diferente, ao invés de ler sozinho, grava, grava, compartilha isso com as pessoas. Tem mais gente que tem a mesma sede que tu, que gostaria de ter essa oportunidade e muitas vezes não tem esse espaço que tu tem, não tem essa condição de tempo que tu tem, de liberdade para poder parar o teu tempo, ler a minha palavra. Então isso pode ajudar você também a ser encorajado, sabe? A tirar um tempo teu para poder conversar com Deus, conversar com a palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Então eu vou te convidar para essa leitura, nessa leitura dinâmica. Durante ela, vocês vão perceber que eu vou citar alguns textos, eu vou repetir eles. Lógico que falhas na leitura sempre vão ter. Estou gravando tudo isso de forma espontânea, para que não fique com script ou robotizado, porque Deus, quando chamou Moisés, e Moisés falou: Deus, o que que eu vou falar para eles, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? E Deus falou assim: relaxa, no tempo certo, na hora certa, as palavras vão sair da tua boca, porque o Espírito falará por meio de ti. Então, nesse momento agora, eu vou te convidar para fazer uma oração comigo, para que a gente possa receber também o Espírito de entendimento, porque é através dele que o nosso entendimento será renovado. Mas sem ele a gente não é capaz. Sem ele é só um papel. Isso aqui é só um papel impresso que não serve para nada. Mas com a presença dele, isso aqui tem vida. Isso aqui faz dentro de nós uma vibração. E aí vocês vão estudar sobre isso. Mas existe uma frequência medida em hertz. Para quem já conhece essa palavra aí, existe uma frequência de vibração do amor. E essa frequência de vibração é a frequência que está acima de todas. O amor e a gratidão são as frequências mais altas que o ser humano pode chegar. Então, quando a gente lê e tem o entendimento da verdade e a gente reconhece que a palavra de Deus é uma carta de amor para nós, a gente consegue sim ter o melhor proveito e consegue ser edificado na palavra. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura aqui e a nossa oração. Amado Pai, é com grande alegria que nós nos achegamos ao Senhor agora em oração. Nós pedimos que o Senhor derrame seu Espírito Santo sobre nós, Pai, sobre mim, sobre este irmão que está agora através da telinha aí conectado com essa palavra, para que o Senhor possa, através do seu Espírito, renovar o nosso entendimento, Pai. Ajude-nos a moldar os nossos pensamentos de acordo com os teus preceitos, para que a gente possa fazer na terra a tua vontade. Sabemos que os dias são difíceis, Pai, e que a gente vai enfrentar dificuldades e provações, mas também nós sabemos que no teu amor há esperança, no teu amor há uma fonte de vida inesgotável,
porque a tua palavra diz: aquele que bebe da minha fonte não sentirá mais sede. Pai, nós pedimos, derrama sobre nós essa água que faz a gente não ter mais sede, Pai. Essa fonte da vida, Pai. Nós te pedimos humildemente agora. Ajude-nos a ter um entendimento, que os nossos olhos espirituais se abram agora e que a gente possa receber com graça todas as bênçãos que vêm por meio da tua palavra e do teu amor. Em nome de Jesus, te pedimos todas as coisas. Amém. Então aqui, irmãos, vamos ler Lucas 4, do 1 até o 44, beleza? E eu vou fazendo a leitura, a gente vai conversando e eu vou grifando as coisas que eu acho interessante. Eu tenho duas cores de caneta, uma azul e uma rosa, porque tem umas que eu gosto de fazer distinção, porque quando marca de uma cor só as coisas ficam meio confusas, eu gosto de intercalar. Mas aí cada um faz do seu jeito, né? Me conta aí nos comentários também como é que tu faz esse rolê acontecer. Se tu faz o teu estudo assim, como é que tu estuda, que formas que você está usando, quais são as cores da tua caneta. Conta aí. Mas, vamos lá. Lucas 4:1 diz: E Jesus, cheio do Espírito, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui no 1 a gente já vê uma coisa maravilhosa, né? Olha só. Jesus, cheio do Espírito, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa parte aqui, meus irmãos, ela fala exatamente sobre o batismo de Jesus e o movimento que ele fez para com os homens na terra, para cumprir o anunciamento do que João falava, né? Eu batizo em água, mas vem aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Então, olha que legal, né? O Espírito de Deus conduziu ele ao deserto. E vou continuar. O 2 diz assim: 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Olha que legal a tentação, né? Cara, essa é a tentação mais comum que a gente sofre no dia a dia na nossa vida, não é? Ah, se tu é bom mesmo, vai lá e faz isso aqui, ó. Não é assim? Se tu é bom, faz isso. Se tu é bom, faz aquilo. Vocês já estão vendo de onde que vem essa? Ah, se tu é capaz, começa aqui, ó. Foi assim que Jesus foi tentado. Então, preste atenção quando você passar por uma situação assim. Olha o que que Jesus falou. E Jesus respondeu dizendo: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boa palavra de Deus. Então aqui, irmãos, olha que legal. Jesus já está dando um norte para a gente aqui. Ele está falando assim, ó. Você acha que isso aqui é tudo? Não, não. Isso aqui é tudo. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim foi entregue, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha só que legal isso aqui, né? No versículo 7, o diabo fala para Jesus assim, ó: Tá vendo toda essa fama, toda essa glória daqui do monte, a gente consegue ver tudo o reino. Tá vendo tudo isso aqui? Então, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou isso aí, porque esse reino foi entregue a mim e eu tenho a chave dele. Isso aqui é disruptivo, a gente saber sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que sucesso, fama ou audiência está associado a uma coisa boa. Mas aqui foi o que o diabo ofereceu para Jesus, né? Então, se isso fosse necessariamente uma coisa boa, Jesus não teria respondido como ele respondeu, né? Porque ele disse assim, ó: E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás.
Olha que legal que Jesus usou como argumento, né? Só a ele servirás. Jesus está dizendo aqui que no mundo seremos convidados também a servir outros deuses, outras ideologias, outras culturas, mas o que que ele deixou claro aqui pra gente? Que a gente só tem que adorar a Deus, que a gente só tem que servir a Deus. E quem está dizendo isso aqui é Jesus, mano. Então, continuando aqui, ó, pela segunda vez ele foi tentado e pela segunda vez ele invocou o nome de Deus. E o 9 continua: Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Olha que legal que o diabo está falando aqui para Jesus, porque ele está dizendo assim, ó, já que tu é o filho de Deus, então pula da ponte aí, cara. Pula, já que está escrito que não vai acontecer nada, pula aí, tá tudo bem. Como muitas vezes acontece, né? Ah, tu não, né? Não vai dar nadinha, não. Dá nada não, vai lá, tá tudo certo. Pula aí, tá tudo certo. E Jesus, mais uma vez, respondendo, disse: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha que legal essa palavra aqui, né, irmãos? Às vezes, a gente é desafiado pelo mundo a fazer coisas que a gente não precisa ou que muitas vezes a gente tenta provar para os outros que é capaz de fazer. E aqui o que Jesus está dizendo é: dito está, não tente o teu Deus. Ou seja, embora a ordem esteja estabelecida, que ele vai dar ordem aos anjos para te proteger, tu não tem que colocar isso à prova, tu não tem que provocar o erro, né? É a mesma coisa quando fala assim, né? Ah, quando a gente está andando até o limite de velocidade, Deus protege. Acima do limite já é responsabilidade nossa, né? É claro, porque se a gente pensa que a gente vai acelerar para chegar mais rápido, em muitos momentos a gente não considera os riscos que estão envolvidos ali, né? E aqui Deus deixou claro: não se coloque em risco. Tu não precisa disso. E o 13 continua assim: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, olha que legal isso aqui, né? Aqui a gente tem uma revelação, porque Jesus foi tentado de três maneiras. A primeira maneira foi na carne. O diabo falou para ele: transforma as pedras em pães, come, tu não está sentindo fome? Mata a tua fome, faz ali o negócio. A segunda tentação diz respeito à alma, porque ele está dizendo o quê? Tá vendo esses reinos, toda essa glória, todo esse ego é da alma. E ele está oferecendo isso a Jesus na segunda tentação. E na terceira tentação, ele está tentando o quê? O espírito da vida. Por quê? Porque ele está dizendo para Jesus: vai lá e se mata, acaba com a tua própria vida. E eu posso dizer para vocês, porque essa foi uma das tentações que o diabo me pegou, irmãos. E eu tentei atentar contra a minha própria vida. E ele enviou os anjos dele para me livrar disso. E essa que é a graça. A graça está em receber uma bênção, muitas vezes sem merecer. E a palavra deixa claro isso, que todas as tentações foram vencidas. Jesus venceu elas. E através da palavra dele, invocando o nome de Deus, a gente pode vencer também. Eu não sei qual é a tentação que você está passando aí, qual é a provação que você está passando no momento, o que, que o diabo está te oferecendo aí, mas saiba dizer não. Porque é o não que você diz hoje, é o sim que você está dizendo para Deus, para viver eternamente com Ele. E o 14 diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era
Glória a Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração à vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha que palavra maravilhosa que ele foi falar. Olha que coisa maravilhosa. E fechando o livro, tornou a dar ministro e assentou-se, e os olhos de todo na sinagoga estavam fitos nele, estavam focados nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha que bênção. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse ele: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos, nessa palavra aqui, porque essa palavra ela fala muito comigo, né? Quando Deus me chamou para falar sobre o Evangelho, falar sobre a verdade para as pessoas, durante muito tempo eu falei: Deus, quem sou eu para levar a tua palavra? Ele falou assim: Não se preocupa não. É só quem te conheceu, quem conhece teu passado, que vai lembrar das coisas que tu fez, que vai olhar para trás e dizer: Ué, tu não era aquele cara que estava fazendo as besteiras que tu estava fazendo? Tu não era aquele cara que fazia isso, isso e isso? E eu tenho uma coisa para dizer: sim, eu sou aquele cara. Mas aquele cara não vive mais aqui. Ele deu lugar de morada para outro cara viver aqui dentro, que é Jesus. E eu tô te contando isso porque na minha terra dificilmente eu vou ter honra, principalmente porque eu fui o cara que cometeu tantos erros. E é por isso que eu estou usando esse mecanismo para que essa palavra chegue até você, que está aberto para ouvir uma palavra, muitas vezes de uma pessoa que tu não conhece, porque a pessoa que está aí do teu lado, te passando a palavra e a mensagem, você está ignorando ela, sabe? Você está falando: Ué, mas você não é aquela pessoa que fazia isso e isso de errado? Como é que você agora está na igreja? Está fazendo isso e isso? Você acha que as coisas é assim? É só mudar e está tudo bem? É, é só isso. Muitas vezes a gente se sente preso nas coisas que a gente cometeu e se julga pelo que a gente cometeu. E a gente vive uma aflição desnecessária por conta desse estresse causado por esse julgamento excessivo. É por isso que Deus veio da maneira como ele veio, para que 2000 anos depois da história dele ser vivida, a gente possa ainda estar aqui comentando sobre ela, para que a gente possa tornar ela viva nos dias de hoje também, porque assim como Jesus passou por essas situações, nós também vamos passar, irmão. Então, quando tu começar a ouvir a palavra de Deus, quando tu começar a ter intimidade com Deus, ele vai começar a falar para você: Ei, vai lá para aquela pessoa e fala essa palavra aqui, ó. Ela precisa ouvir isso aqui. Aí você vai falar: Deus, eu vou falar? É, vai lá e fala. Foi Deus que mandou falar, você vai lá e fala. E a pessoa fala: Nossa, começa a chorar e fala: Eu precisava ouvir isso aqui. É, Deus está querendo falar com você também. Todos os dias. Todos os dias ele quer falar contigo. Pode ter certeza. Porque ele te ama, porque ele cuida de ti, porque ele zela por ti. E por mais que as pessoas que estão aí à tua volta, vendo a tua situação atual, não reconhecem a fruta que tu vai dar um dia, Deus reconhece. Deus já te chamou, cara.
Deus que te deu a capacidade que você tem, deu os talentos que você tem, pra você prosperar no mundo, fazer a vontade dele e sair da jaula, sair com força assim, ó, gritando pra tudo que é canto. Não se sinta julgado não, é assim mesmo. Jesus aqui, ó, é o que a palavra está dizendo. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo que muitas viúvas que existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a de Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha só, irmãos. Aqui Deus está falando, sabe por que vocês não receberam? Por que vocês não acreditaram? O profeta estava ali, falando sobre as coisas. Vocês receberam? Não, vocês não acreditaram. Então, às vezes, irmão, você precisa acreditar. E aí, sabe o que acontece com as pessoas que não recebem a bênção? É isso que acontece, elas ficam iradas. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Olha o que eles queriam fazer com Jesus, irmão. Quando Jesus falou, os profetas estavam aí, vocês não receberam. O problema está na falta de fé de vocês. Ah, é? Então nós vamos lá te matar, velho. Se o problema é a nossa falta de fé, nós vamos te matar. Vai dizer que isso não é um pensamento que está no mundo aí. Se você não pensa igual nós, então nós vamos te matar, você não é daqui. É doido, né? Tá vendo como a palavra ela é viva? As coisas acontecem, 2000 anos passaram, mas o mundo continua igual. Salomão falava, não existe nada de novo na terra. E com Jesus foi assim. Jesus falou, vocês têm que acreditar. Vocês não têm que duvidar e falar, não, esse é o filho do carpinteiro. Não, irmão. Ele foi ungido por Deus. A partir daquele momento, ele é um pescador de homens. Como Pedro foi, como Saulo foi. Em algum momento da história deles, passaram por situações, tiveram um encontro verdadeiro com Deus e a partir daquilo largaram tudo para fazer a vontade de Deus. E ele, porém, passando no meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha isso aqui, que delícia, né? Como a gente sente a autoridade de Deus na palavra. E quando a gente vê que a palavra de Deus tem autoridade, a gente para ouvir. E essa que é a beleza do evangelho, porque a gente recebe de Deus um dom, um privilégio, que é ouvir a palavra de Deus através da doutrina que Jesus compartilhou com a gente. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Irmãos, olha só, eu vou fazer um adendo aqui. Porque talvez em algum momento da sua vida você já se deparou com uma pessoa que se diz endemoniada, ou em algum momento você tem medo que isso aconteça na sua vida. Deixa eu te falar, a palavra de Deus ela tem autoridade. Você não precisa ter medo dessas coisas não. Tá vendo o que que Jesus fez? Cala-te e sai dele agora, em nome de Jesus. E por terra ele foi derrubado. Essa que é a grande sacada, irmãos. Quando a gente tenta lutar as batalhas por nossos méritos, a gente não consegue vencer. Mas quando a gente usa a palavra de Deus e o nome de Jesus Cristo, esse poder tem autoridade. O sangue de Cristo tem poder. O sangue da Páscoa, o sangue do Cordeiro perfeito, aquele sangue que purifica a tua casa, que purifica o teu lar, que purifica a tua alma, o teu corpo, o teu espírito, que te dá uma nova chance de viver. Esse tem poder. Nós
Nós somos pó e vamos voltar para lá. Mas o Espírito vivifica. É Ele que faz a gente respirar, é Ele que faz a gente acordar, é Ele que faz a gente bem dizer o nome de Deus. E é para isso que a gente está aqui, para alimentar o Espírito. E continuando, o 36 diz: E veio o espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Essa é a palavra de Deus. Esse é o poder do nome de Jesus, que até os demônios saem correndo, que até os espíritos imundos se afastam, porque a palavra tem poder. E é essa palavra, irmão, que eu quero te entregar hoje. É esse poder que eu quero te entregar hoje. Deus não me deu essa palavra para falar hoje à toa, porque esse estudo não estava programado para ser gravado, não estava programado para ser compartilhado. Inclusive, a gente vai começar um estudo do zero e a gente vai fazer isso junto. A gente vai começar lá em Mateus, mas olha como é forte que essa palavra veio até nós de forma pública, para que a gente pudesse ter um entendimento dela. Nós temos autoridade através do nome de Jesus. E nós precisamos exercer essa autoridade, expulsar demônios. A gente precisa curar pessoas e fazer aquilo que o Evangelho está falando para a gente fazer. Só que em muitos momentos a gente está aqui como ele, quando voltou para Nazaré, e as pessoas dizendo: Nossa, mas ele não é aquele carpinteiro? É, esse aí mesmo. Só que agora ele está ungido, ele está abençoado com o sangue de Deus. Agora ele foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E ele pode construir uma nova vida, para a honra e glória de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente tem que deixar os nossos hábitos antigos, deixar as coisas que não fazem sentido, para focar naquilo que é realmente importante: agradar a Deus. A palavra de Deus fala: amem a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você ama a Deus e você entrega a sua vida para Deus, amar o próximo é consequência disso. Fazer bem ao próximo é natureza. A gente não tem que fazer esforço para isso. É natural. Por quê? Porque eu amo Deus, Deus ama seus filhos e eu amo seus filhos. É assim que funciona. E é por isso que eu estou aqui compartilhando essa palavra, porque Deus te ama. Deus tem um chamado para a tua vida que talvez tu ainda não despertou porque tu não acreditou ainda de fato na palavra. E esse movimento de estar fazendo esse canal aqui, de estar compartilhando com vocês, tudo isso que eu estou recebendo é porque Deus tem falado no meu coração. Tem mais pessoas que estão com fome da palavra. Essa fome que tu tem, essa sede que tu tem, compartilha com elas também. Tu vai ver que tu não está sozinho. Tu vai ver que tem mais gente também querendo essa palavra de Deus. E aqui, o 37 continua: E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Olha isso aqui, irmãos. Olha o 39, que poderoso esse versículo aqui, ó. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. A mesma coisa que ele fez com o demônio, ele acabou de fazer com a febre. Porque a palavra tem poder. E é sobre essa palavra que esse canal vai ser ancorado. É sobre essa palavra que a gente vai compartilhar com vocês tudo que a gente tem recebido. É a palavra de Deus. Não é minha opinião, não é o que eu penso, mas é o que está escrito. E a palavra é forte, sim, para lutar contra demônios, e a palavra é forte, sim, para lutar contra a doença. Receba essa palavra, se apropria dessa palavra agora, toma posse disso e usa quando tu precisar. Repreende também o mal na tua frente, na tua vida. Faça isso com coragem. Jesus falou: seja forte e corajoso, Samuel. Por que ele disse isso? Porque você vai precisar exercer autoridade. É necessário que você use as ferramentas ao seu favor. E continuando aqui, o 40 diz: E ao pôr do sol,
todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhos traziam e pondo a mão sobre cada um destes o curava. Olha aqui, que coisa linda. Colocando a mão sobre eles, ele o curava. É o que ele convida a gente a fazer. Tocar nas pessoas, sentir as pessoas, conversar com as pessoas, como esse meu amigo que precisava ser tocado porque ele estava na cama, ele estava triste, ele estava deprimido e ele precisava da palavra de Deus tocando ele. Então, às vezes, a gente acha que ir para a igreja é adorar a Deus, irmão. Não é. Você vai na igreja para servir, para se encher e receber uma graça imerecida. Você vai retribuir o que Deus já está fazendo na tua vida. Mas servir a Deus é você olhar o próximo com amor. É olhar o próximo que precisa de um carinho, de uma atenção, que precisa de uma cura e de uma bênção. Isso é amar a Deus. Isso é servir a Deus. E a gente tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias. E a gente vai fazer isso junto. Se Deus quiser, a gente vai fazer isso junto. Porque a gente nasceu para dar certo. E a palavra dizendo, no 41, e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E aqui ele exercia autoridade. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detiam, para que não se ausentasse deles. Olha que legal. Irmão, ele está querendo fugir, e ninguém deixava. O que ele está dizendo aqui, ó. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Irmãos, vocês estão entendendo que na presença de Deus, eles iam atrás dele onde ele estiver. Se ele estiver no deserto, eles vão atrás dele porque eles estão com sede da palavra. É isso que eles querem a cura, eles querem a palavra de Deus. E é isso que você está querendo também. Só que aí, como você não foi estimulado para isso, você não busca. E está tudo bem, que é o começo. A gente está começando a jornada aqui, mas a gente vai seguir junto nessa jornada. E a gente vai compartilhar tudo isso ao longo do caminho. Então, continuando para a gente poder finalizar, que faltam 2 versículos. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Irmãos, olha isso aqui. Ele, porém, disse-lhes: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Olha que bênção maravilhosa. Para isso que eu fui enviado. E esse versículo 43, ele é forte. Eu quero ficar com ele agora aqui como uma âncora. É para isso que a gente foi enviado. Para levar um evangelho de esperança. Para levar um evangelho que tem vida, que é vivo, tem poder, poder de cura, poder de alimentar, poder de expulsar demônio. Ele tem poder para tudo. Meu irmão, o que tu estiver passando agora, eu não sei o que é. Não sei se tu está passando uma dificuldade, alguma situação ruim, se alguém te abandonou, se você perdeu um emprego, se qualquer coisa que pode estar acontecendo, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E uma coisa eu posso te dizer: Ele já preparou a tua vitória. Ele já preparou o dia da glória. E o que falta é tu caminhar na direção dele, sabe? Como essa palavra disse, eu fui enviado para anunciar as boas novas do evangelho para as pessoas. Irmãos, eu realmente, quando eu comecei a ler e estudar o evangelho sozinho, eu procurava discernimento para mim, porque eu queria ser evangelizado. Eu queria aprender mais sobre Deus e eu queria ter um momento de intimidade com ele. E foi exatamente o que eu fiz. Todos os dias eu abri a Bíblia, mesmo querendo, mesmo não querendo. Porque muitas vezes a gente acorda e a gente, putz, hoje não, cara, hoje não vai dar. E é nesse dia, sabe, é no dia da dificuldade
porque a nossa fé ela é muitas vezes testada. Como o Jó, se vocês conhecem a história de Jó, vocês vão poder é, entender o relato. Mas Jó foi um homem que passou por muitas dificuldades ao longo da vida dele. E Jó 42:5, ele diz que tudo que ele passou serviu para uma coisa. Antes, ele ouvia falar de Deus, mas agora ele vê a Deus. E o que eu posso dizer para vocês é isso. Antes de ter intimidade com Deus, eu ouvia falar de Deus. E a partir do momento que eu decidi ter uma intimidade com Ele, eu passei a ver Ele em todas as coisas. Então eu quero te encorajar, quero te agradecer. Se você ficou até aqui, deixa nos comentários, hashtag até o final. É muito legal saber se você acompanhou a linha de raciocínio, se isso aqui faz sentido para ti ou não. Como eu falei, a nossa ideia aqui é estudar o Evangelho, então vou fazer a leitura dinâmica como eu fiz aqui, né? Hoje foi do capítulo 4 de Lucas, mas é porque é o meu estudo. Mas a gente vai começar um estudo agora só nós, a partir de amanhã. A gente, com a graça de Deus, vai fazer essa ministração do Evangelho para nós, para que eu, para que você, para que a gente possa estudar juntos o Evangelho e se beneficiar da palavra, para que a gente possa usar dela como fonte de vida para a nossa vida. Então, quero te agradecer se você ficou até aqui. Então, por hoje é isso. Amanhã tem mais e amanhã a gente começa do zero. Vamos começar do zerinho para quem quer realmente conhecer a história de ponta a ponta. A gente vai começar com o Evangelho de Mateus, porque ele fala sobre a genealogia de Jesus. Então a gente vai entender como é que funciona, de onde que veio e por que que ele é quem ele é. Tá bom? Gratidão, tamo junto, rapaziada. Valeu por aqui.